Alô, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Em nome do Consulado Geral da França do Rio de Janeiro, eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês para essa noite especial. O Festival Rio Art Festival é um parceiro nosso já há muitos anos e a gente poder acolher uma noite tão especial nesse espaço nosso e ter um público tão bonito como esse é uma grande honra. Então sejam bem-vindos e tenham uma boa noite, um bom recital. Sérgio? Boa noite. Boa noite. Alegria de ter a pianista Marilena Andrade aqui assistindo o concerto, que se apresenta muito conosco, a música do museu. Mas é uma alegria muito grande a gente estar fazendo esse 20º Rio Art Festival, que é uma maratona. Nós estamos fazendo 84 concertos aqui no Rio de Janeiro, estamos fazendo em São Paulo, 12 em São Paulo. Na continuidade, vamos fazer concertos em cidades de 10 países: Portugal, Espanha, França, Bélgica, França, Itália, Áustria e Alemanha. Então, para nós é uma alegria muito grande ter conseguido chegar a esse ponto em 20 anos e se tornando o maior festival de harpas do mundo. Ele começa em junho e termina em outubro. E esse ano, além dos países da Europa, estamos fazendo também a versão africana, na África do Sul, na Cidade do Cabo. Então, que vai ser também uma abertura muito grande para a África do nosso festival. Então, inicialmente, a gente queria agradecer ao Consulado da França, agradecer esse apoio. A gente já conhece essa casa, já faz parte da nossa história, e principalmente porque a gente está entrando com esse projeto, com esse nosso Festival de Harpas, no Ano da França no Brasil, porque está se comemorando neste ano de 2025 o Ano da França no Brasil e o Ano do Brasil na França, e que o nosso Música no Museu está lá também. Então a gente tem esse intercâmbio, a gente se estimula muito, fica muito contente de poder fazer. Eu queria dizer também que hoje também é uma noite especial, trazendo o Privilèges Alizés, que já tem conosco uma história. Eles ontem abriram o festival, aqui nós abrimos ontem na igreja de Nossa Senhora de Bom Sucesso. Quem é que estava lá, por acaso, de vocês? Eu estava também. Ela vai a todos os concertos, todos os anos, ela vai até Niterói, Petrópolis. Ela é assim é incansável com o nosso projeto. Mas nós abrimos com a Camerata do Herê, que é um trabalho meritório, que está sendo realizado na Comunidade da Maré, e com a Claire Lefour, sozinha, e o François Deton. Depois nós tivemos no Sesc também. Alguém que está aqui esteve no Sesc? Mas o Sesc foi muito interessante porque a Claire tem um trabalho muito, muito diferente. Ela, com a harpa de fibra de vidro, tá? Fibra de vidro, né? Fibra de vidro, ela desceu no mar da Martinica, e essa harpa parece uma harpa de borracha, uma harpa branca, e ela tocou com escafandro, desceu com escafandro do navio, e ela gravou os movimentos de uma harpa, e ela no palco, ela coordena esses movimentos. Então você está vendo o fundo do mar, está vendo a tartaruga marinha, está vendo a flora marinha, está vendo os peixinhos, está vendo aquilo tudo, e ela tocando a harpa, e você verifica aquele cenário espetacular. E foi ontem, a apresentação de ontem, e a Claire foi filmado pela equipe do Jacques Cousteau. Então é uma preciosidade que a gente tem, e o privilégio de trazer no nosso Festival de Harpas uma apresentação dessa, que não será de hoje. A de hoje é o trio Les Alizés, e que nós trazemos também com a maior alegria, Claire Lefour, que eu já falei, François Deton. Também eu escrevo aqui, porque eu já errei o nome, Cécile de Rocard Serrat. Então, Cecília, acertei. Porque eu fui falar Cécile Rocard, mas então existe uma outra Cécile Rocard. Então você tem que falar Cécile de Rocard Serrat. Então acertei. A prima dela, que veio de Paris também junto.
Então ela me consertou o tempo todo. Então eu escrevi para não ter erro. Inclusive vai fazer chegar o certificado no final, e seria uma frustração escrever errado. Mas olha, agradecendo a todos vocês, agradecendo ao Consulado da França. A gente se sente em casa por vários motivos, pelas ligações que a gente tem com a França, e trazer um trio espetacular para se apresentar. E quem está acompanhando o nosso festival, entendendo porque a gente faz 3, 4 apresentações de cada grupo, porque é muito caro trazer alguém de fora uma apresentação só. Então a gente faz 3 ou 4 e eles procuram fazer diferente. Quer dizer, o programa não é o mesmo. Ela, por exemplo, tocou diferente de manhã, de uma forma, de noite outra e agora uma terceira. Então as músicas não são as mesmas, o público também não é o mesmo. Eu até perguntei quem estava ontem, quem estava hoje, e só teve uma pessoa. Então a gente tem esse grupo heterogêneo que dá ao Festival de Artes um movimento muito grande. Tá? Queria que vocês acompanhassem amanhã o Globo, deve sair uma matéria grande sobre o festival, e aí vocês têm o programa, que já receberam também, é só seguir a nossa programação. Estamos muito contentes que nós vamos entrar na programação dos 100 anos do Jornal Globo. Quer dizer, foi o projeto escolhido para fazer essa parceria. Então a gente agregou muito com o nosso Festival de Artes, agregou muito essa... E finalmente a gente pede a todos vocês que coloquem os seus e-mails, que é uma forma mais simples que a gente tem de manter a programação constante, vocês receberem o programa sempre, com a nossa programação sempre de véspera a gente manda. Tá? E agora, Claire Lefour, François Deton e Cécile de Rocat. Bonsoir à tous. Ici, on peut parler français. On est chez nous. Alors aujourd'hui, nous jouons avec une petite harpe. C'est une harpe en composite, donc en fibre de carbone, et elle pèse 15 kilos. Regardez. Et donc on a pu l'amener avec nous par avion, parce qu'à São Paulo, il n'y avait pas de harpe. Ela trouxe essa harpa da Voilà. França. Voilà. Et ici, non Pois plus. é. Et ici, non plus. Donc, vous avez le privilège d'avoir la petite harpe et pas la grande. Et donc, c'est une harpe que j'ai eu le plaisir de mettre sous l'eau à 15 mètres de fond et pour jouer pour les poissons. Ils étaient très contents, mais on n'entend rien, on entend comme ça. Mais eux, peut-être, entendent la vibration. Et après, on projette sur écran géant et on joue en même temps que les mêmes gestes que l'art. Et du coup, Michel Métairie et Albert Falco de la Calypso, de l'équipe Cousteau, nous ont demandé d'accompagner, de mettre en musique leur court-métrage au rythme des poissons. Donc on s'est bien amusé, on choisit des œuvres qui vont bien avec les barracudas, avec les... Voilà. Et souvent, quand on joue les musiques, on a dans la tête les images des poissons. Parce que les tortues... Nesse vídeo, ela mostrou o namoro de 2 tartarugas marinhas e que a música, elas flutuavam com essa música. Pour commencer, une chanson russe de Glinka.
Un air très célèbre maintenant du Moyen-Âge, Greensleeve, to the ground. C'est un modèle de harpe qu'on appelle à simple mouvement. Du temps de Marie-Antoinette, on a inventé des harpes à pédales, mais avec juste 2 positions, alors que les harpes classiques ont 3 positions de pédales. Il y a 7 pédales, les 7 notes de la gamme, et chaque pédale a 3 positions, 21 solutions. Les câbles passent dans la colonne et sont actionnés en haut. Sur cette harpe-là, il y a des petites poulies avec du Kevlar. Voilà, donc c'est une harpe faite par Didier Budin. Quand il construisait son bateau, il a construit la harpe comme une coque de bateau. C'est pour ça qu'elle peut aller sous l'eau. Voilà.
l'alto. Cécile joue à la fois de l'alto et du violon. Et là, c'est la viola en portugais. Une valse sentimentale. Pour harpe, je voulais vous jouer un petit extrait de la chaconne de Handel. Chaconne.
Maintenant, avec flûte, la sérénade, une petite sérénade de Schubert.
pièce française que nous aimons beaucoup, d'une compositrice harpiste, Annie Chalon. Elle a écrit Nymphéas sur les Nymphéas de Monet. Et cette pièce est dédiée à notre grand ami violoncelliste Jean Barthes, qui était violoncelle solo de l'Orchestre de Paris et qui joue de très nombreuses fois avec nous. Malheureusement, il n'a pas pu venir au Brésil. Et c'est Cécile qui va l'interpréter. Cette musique accompagne nos films sur une tortue, et quand on la joue, on voit la tortue. Imaginez-vous une tortue dans Alors, une pièce de Dvorak qui va être interprétée à la flûte l'humoresque. Là, vous pouvez vous imaginer des poissons qui dansent. Et à un moment donné, vous allez en voir ça devient un peu sévère, un barracuda qui arrive.
œuvre composée par Philippe Mabou, compositeur français. Avec cette œuvre-là, il a gagné le concours, un concours de composition. On a reçu le prix du public. L'œuvre originale dure 12 minutes. Le concours imposait des œuvres de 10 à 15 minutes. 12, et on a eu le deuxième prix et le prix du public. Le concerto de Handel, par exemple, dure 15 minutes. Vous voyez, donc une œuvre de harpe, seule 12 minutes. Et le premier prix a été remporté par une Bretonne. Le concours était à Dinan, et alors que son œuvre faisait 8 minutes. Mais il ne fallait pas se plaindre. Donc, je vais vous jouer. Il y a une œuvre raccourcie pour accompagner nos films sous la mer. J'espère que ce sont les images. Claire, do you want me to translate what you say to the public? Oh, tout le monde comprend. Ah, okay. You understand? You want to translate in portugais? Oui. Si tu veux, comme. Okay. Et... Peut-être que ça va être. Je ne suis pas sûre que la harpe soit un petit peu déréglée. C'est l'histoire d'une sirène. On entend le bruit ample de la mer qui se sur le ressac, et une sirène apparaît au
Et donc c'est un compositeur français qui habite Saint-Raphaël et qui d'ailleurs nous a composé une samba pour 3 harpes qu'on jouera peut-être avec les musiciens de la Nouvelle-Orléans. Reprenons. Maintenant, nous allons vous interpréter une sicilienne de Jean-Sébastien Bach. À la flûte.
Cavalleria Rusticana, un air d'opéra. Donc avec cette petite harpe, on ne peut pas jouer tout. Si vous voulez, il y a des choses, on ne peut pas mettre dans la même partition, par exemple, un ré dièse et un ré bémol, des choses comme ça, ou un mi dièse, un si dièse, ça n'existe pas sur cette harpe. Donc il faut choisir les morceaux en fonction de l'harpe. Mais elle est quand même, elle permet de voyager, 15 kilos, on peut la mettre avec nous en avion, on peut la transporter partout et c'est un grand avantage. Il faudrait d'ailleurs que le festival ait une harpe comme ça. Je crois que ça serait bien pour jouer dans tous les endroits, en haut du Corcovado, partout. Je vais faire un petit morceau d'Amérique du Sud. On a comment alors on va passer. On ne sait pas qui fait quoi. En attendant, je vais vous faire. Pendant qu'ils réfléchissent, je vais vous faire. C'est mon répertoire. Alors moi, je vais emprunter aux Paraguayens une petite musique parce que on aime bien jouer des airs. Elle est partie pour 2 heures. Hein. Non. Elle va souffler sur le feu. Alors ça s'appelle Pájaro Campana, c'est l'oiseau clochette. Et donc on aime bien le jouer avec les musiciens des Amériques du Sud. Ils ne sont pas là, mais voilà. Pour vous montrer l'art différent. Oui, on entend les petites clochettes.
maintenant le Venezuela avec Como llora una estrella. Comme on pleure une étoile. Nous arrivons bientôt 7 heures. Ça va. Non mais la François, elle commence et tu finis. Mais j'ai bien compris. Pour vous dire au revoir, donc, le Glinka numéro 2, une deuxième chanson de Glinka, comme un petit bis. Voilà. On remercie beaucoup la Maison de France de son accueil. Voilà. On a eu 2 concerts par jour, tous les jours, et on avait peur d'arriver trop tard, mais tout s'est bien passé. A São Paulo, a Rio.
avez le droit de venir. Ça évite les tournes.
c'est notre dernier concert. Da participação da minha irmã por Cecília Rocá Serra. Avec le prénom. Après, François de Tour. Oh, merci beaucoup. Finalmente, Et pour moi. Eu fiz questão de entregá-la para o primeiro, porque lá em São Paulo eu falava Ceci Rocá. Eu falei assim e ela... C'est fini, c'est trop tard. Então a brincadeira foi essa, porque ela foi a primeira, porque ela reclamou muito em São Paulo, que eu só dizia que era Cecília Rocá, Cecília Serra. Si. Entendeu? C'est Corse, c'est compliqué la Corse. Obrigado a todos. Esperamos amanhã a nossa maratona, 12h30 no CCBB. 2 concertos. E depois da Academia Brasileira de Letras, que é muito interessante, que é uma orquestra de gaitas de foles tocando com uma pista da África do Sul. Nós fizemos uma ligação. Eu queria também dizer para vocês que os ensaios, por exemplo, da Claire, que foram feitos para a apresentação com a Orquestra da Comunidade, foram através da internet. E que tudo correu bem. Então, o que é a modernidade? Eles ensaiaram de longe. Fizeram depois um ensaio geral, uma hora antes do concerto, e foi um espetáculo. Então, a mesma coisa com a Orquestra de Gaita de Fole. Bem diferente. Então, eu queria convidar todos vocês aqui na Casa BL, 18 horas. Tá bom? Até amanhã. Até amanhã. Não é meu, não. É da Laura, né? Não sei. Alguém esqueceu o guarda-chuva aqui? Acho que é o Laura.